seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje trabalharemos com o SolidWorks 2014. Esta é a peça do nosso exemplo de hoje, vamos analisar ela. Essa peça aqui ela tem a sua furação passante, né? Ela tem aqui uma geometria de parede fina e circular. Temos então que construir esta geometria primeiramente. Sabemos que a peça tem um comprimento total aqui, ó, nessa vista, na superior, de 600, tá? Depois temos alguns detalhes que a gente vai trabalhar futuramente. Você percebe que ela tem uma passagem aqui, né, como se fosse receber aqui um fluido ou gás, né, e ela se acopla em função dessas furações, né, a outra possível peça. E tanto isso acontece aqui. Então tem esse formato aqui, um formato T, e você vai ter que trabalhar a construção dessa parede fina. Tá? Então, se você ampliar aqui, você vai analisar que aqui tem 280, né, de diâmetro e 300 de diâmetro aqui na parte externa da peça. Enquanto que você tem uma referência aqui, né, de medida com essa dimensão de 440 aqui. Seria o total, né, desse cilindro aqui. Tá? Então, vamos trabalhar aí a nossa peça. Tá? Primeiramente, você vai ter que fazer o seguinte, ó, trabalhar com a sua origem aqui nesse ponto e vamos trabalhar então na construção desse perfil aqui, ó, pensando nessa linha de centro que a gente vai construir e fazer só metade da peça aqui. Vamos lá? Então no SolidWorks, pegue o plano frontal, um esboço nele, linha, vou fazer uma linha primeira aqui de construção em função aqui da nossa origem, né? Vou dar um OK aqui, vou fazer um perfil parecido com aquele perfil que eu já tenho lá, tá? É simplesmente parecido. Agora vamos cotar. Sei que aqui, ó, na base da peça era 600 no comprimento, então vou deixar aqui com 300. Distância de 10, 70 de altura e 20 aqui. Vamos lá? Então, dimensão inteligente. Da origem até esse ponto, eu tenho 300. Se eu pensar que isso é um diâmetro, eu tenho uma cota que fala que é 280. Então, daqui até a minha origem tem 140, que é metade de 280. Então, daqui até a minha origem, tenho 140. Geralmente, ó, ele ultrapassa a altura da peça, então, porque você não fixou as cotas da parte de cima. Então, você pode dar um Ctrl Z e cotar o que falta. Seria a diferença aqui de 10. Opa, coloquei 100, deixa eu editar. Essa altura também de 10. Essa largura tem 20. Essa distância tem 10. Essa altura tem 70. É só você baixar o arquivo, né, no blog do professor, né, professorbronleite.blogspot.com. Daí você imprime e vai acompanhando com mais agilidade, né, essas cotas que eu acabei de remeter ao meu desenho. Tá? Então aqui tem 300, tem 140, vou ajustar agora o 140 de altura. Aqui tem 10, que seria essa medida, 20 de largura, 70 de altura. Então você vai estar desenvolvendo isso aqui. Só falta editar essa cota e deixar ela com 140, que é a metade de 280. Feito. Agora eu vou ter que fazer os raios, né? Aqui tem chanfros de 1 por 45. Aqui tem raio de 2 e raio de 5. Vamos lá. Raio de 5. Deixa eu ampliar para ficar melhor. Raio de 5, duas vezes. Aqui é 1 por 45, que tem algum ponto da peça aqui que fala isso. 1 por 45, tá? Nesse lado aqui. Então a gente vai lá. 1 por 45. Aqui raio de 2 e raio de 5. Então vou pegar aqui, ó, fillet com raio 5, faço um raio e faço mais um. Dou OK, coloco 2 aqui, faço o raio de 2, que vai ficar aqui, OK, e OK novamente para confirmar. Então tem o raio de 2 e raio de 5 aqui duas vezes. Agora eu tenho que fazer chanfros de 1 por 45, então dou OK, pego o chanfro aqui do lado, ó, esboçar chanfro, ângulo de distância 1 por 45, então clico aqui. Ele vai fazer 1 por 45 aqui também. Vou ampliar para você entender como ficou essas cotas aí. Ó, 1 por 45. Do outro lado, a mesma coisa.
1 por 45. Aí você pode dar OK. Vamos ver o que está faltando. Aqui tem um chanfro de 1 por 45 na parte interna da peça. Então, vamos fazê-lo. Chanfro 1 por 45 também. Vou deixar a cota aqui mais espalhadinha no desenho, fica melhor, né? Distribuída. Vou dar um OK aqui. Agora você tem o perfil da peça principal, né? Que seria este contorno da peça. Vamos ter que fazer o que agora? Espelhar. Então a peça possibilita que a gente possa espelhar em função da linha de centro, né? Estamos na metade da peça. Então espelhar entidades, seleciono a entidade que eu quero, que é tudo isso aqui. Em função de um centro, ó, clico no centro agora. Você vai ver que ele fez uma parte amarelinha do outro lado. É só dar OK. Ele está feito. Tá bom? Então essa cota de 300 determina os 600 de comprimento e assim por diante. É o 140 aqui. Agora você tem que vir em recursos, ressalto base revolucionado, né? Só que antes disso, né, eu vou ter que vir aqui, ó, e fazer uma linha de centro, ó, em função daqui, ó. Vou fazer uma linha de centro aqui. Vai ser uma linha de construção. Daí eu venho aqui em recursos, ressalto revolucionado, clico na linha de centro. Então, ó, ele faz o perfil da peça que eu preciso. OK? Só dá um OK. Tenho a peça construída. Agora você clica nessa face, pega um esboço nela e dá um Ctrl 8. Ficou normal à vista. Venho aqui no desenho. Ó. Esse diâmetro de 22 que está em corte, né, são esses furos que se repetem. Tá? Esse furo são 14 furos. Aqui o próprio desenho diz, ó, 14 furos, diâmetro 22. Em função do centro, ó, 360 de diâmetro de posição. Então são 14 furos, diâmetro 22, com 360 de diâmetro de posição. Então, pego aqui, ó, um círculo. Faço um círculo, remeto ele aqui, ó, para a construção. Ele vai virar um círculo de linha de centro. Ó. Clica aqui para você ver. Ó. Então virou um círculo linha de centro. Então, OK. Dimensiono ele com diâmetro 360. Agora faço um círculo no quadrante. Ó. Só aproximar aqui aparece a opção do quadrante, né? Um amarelinho ali. Clico sobre ele. Dimensiono isso com diâmetro 22. Selecione aqui, ó, padrão de esboço linear, do ladinho tem uma setinha, padrão de esboço circular. Ele vai adotar essa posição de centro, tá, para você. O padrão você vai colocar aqui 14. Padrão de esboço circular. Deixa eu voltar aqui, padrão de esboço circular. Esse é o círculo. 14 vezes aqui, ó. Se você clicar fora, já faz os 14 e dá um OK. Quando ele repetir os 14 furos distribuídos em 360 graus, você vem em recursos, corte extrudado. Você pode selecionar nesse caso aqui, ó, o passante, porque você vai furar as duas faces. Tá? Então ele vai passar até o outro lado. Não tem nada que o impede de passar aqui no vazio, né? Então você pode dar um OK. Feito isso, você já tem uma boa parte da sua peça pronta, né? Estamos aqui já. A parte de baixo da peça, né? Primeiro cilindro, né? Que a gente construiu aqui, já está pronto, furado, né? Tem todos os detalhes aqui de chanfro, de raio, né? E ele já está totalmente pronto. Agora vamos fazer este cilindro interno aqui com a parede fina. Então selecione uma vista diferente da frontal. Vou dar um Ctrl 7 para você entender melhor. A vista frontal a gente já trabalhou com ela. Tá? Tem o plano superior. Eu vou escolher o plano superior. Tá? Vou escolher um esboço no plano superior e vou dar um Ctrl 8. Como já tem um esboço aqui, eu posso fazer como e sei também que é no centro da peça que vai continuar, né? E eu já determinei que a origem é o centro da peça. Vou fazer um círculo aqui. Vou fazer mais outro círculo. Vou dar um OK e vou para a dimensão. Quais dimensões? O interno é 280 e externo é 300. Então você vai lá, dimensão inteligente, interno 280 e o outro 300. Agora, você trabalhou no plano, tá vendo? Então, ó, se você analisar bem, olha a dificuldade que você vai ter de agora em diante. Você vai vir aqui
e vai tentar fazer esta altura de 300. Se você trabalhou no plano, ó, você percebeu que os seus círculos estão sobre essa linha de centro. Vamos voltar lá para ver, ó. Lá, sobre a linha de centro da peça. Vou dar um Ctrl 8. Então vamos apagar isso aqui. Apagar o esboço para você entender melhor. Cliquei no X e apaguei o esboço. Você precisa de vir aqui em recursos, pegar geometria de referência, pegar um plano, e esse plano tem que ser referenciado. Ó, clica aqui na árvore e pega o plano superior. Pronto, agora sim você vai fazer um plano diferente, ó. Então essa distância do plano superior até o plano que você quer desenhar é isso aqui, ó, 300. Então você coloca lá 300. Aqui, ó, 300. Então digita 300, ó. Olha a diferença. Olha, ele fez um plano a 300 de distância do centro da peça. É isso que você precisa, ó. Dá um OK. Clica nesse plano e pega um esboço nele. Agora dá um Ctrl 8. Vamos fazer o mesmo círculo, ó. Esse círculo já está no centro, faz mais um. Lembra da medida? 300 o externo, 280 o interno. Vou dar um Ctrl 7 para você entender o que aconteceu. Se você observar isso aqui, vai remeter à ideia disso aqui. 300 de altura em função do centro da peça, tá vendo? Vamos construir aqui em cima. Aí sim você consegue vir aqui, ó, em recursos, ressalto extrudado, inverte o lado, ó, a setinha está para cima, ó, inverter, ó, clica aqui, inverte, ele vai para baixo, seleciona até o corpo e clica no corpo. Olha o que ele fez, ó, ele vai até o corpo, aquela extrusão, OK. Viu a diferença? Você usou um plano. Esse plano aqui você pode clicar nele, ó, e ocultar. Clica com o botão e oculta. Agora, tenho que fazer um furo aqui, ó. Você pode dar um Ctrl, pegar o plano superior, dessa vez pode ser ele, Ctrl 8, faça um círculo, dimensiona esse círculo com 280, dá um Ctrl 7 para você enxergar, olha a diferença. Agora eu trabalhei no plano mesmo, ó. Não fiz um plano de referência não, tem um círculo no plano superior. Esse recurso, corta, pede um corte passante, ó. Inverte o lado para ele ir para cima, tá vendo? Daí você dá um OK. Agora ele cortou, tá bom? Vamos trabalhar agora o seguinte, ó. Essa face tem alguns chanfrinhos aqui, vamos fazer. Então você vem aqui, ó, chanfro de 1 por 45. Interno e externo também. Então vamos fazer lá. Então, fillet, chanfro, 1 por 45. Clica na aresta, clica de novo na outra aresta e é só dar OK. Os dois chanfros estão prontos, OK? Agora você vem aqui em geometria de referência, pega um plano, em vez de pegar na árvore, pega em função de uma face, e é essa face aqui, ó, dá um clique na face. Perceba que o plano está para cima, você vai ter que inverter ele para baixo, tá? E a distância, que é 300, ó, ficou muito longe, você tem que analisar o desenho. A altura desse elemento aqui, ó, é 10, então você tem que pegar um plano em função da face, ó, 10 de profundidade. Vamos fazer o que? Vamos fazer esta superfície furada, tá vendo? Essa parte circular aqui tem 10 de altura. Se você observar aqui, ó, tem 10 de altura em função da face de 300 que a gente acabou de construir. E o diâmetro dela, ó, 420 e 300, que seria o final dela aqui. Então vamos lá. Coloca 10 aqui, ó. Olha o plano onde ele vai mudar, vai ficar pertinho aqui, ó. Certo? Se você observar, ó, ficou com 10 de altura agora, tá? Dá OK. Clica sobre o plano, pega um esboço nele, dá um Ctrl 8 para ficar normal à vista. Círculo, faz um primeiro círculo, faz um segundo círculo. Observando o desenho, você vai ver que o primeiro tem 420 e o segundo é o final da peça mesmo, que é 300. Então, dimensão, o primeiro 420, o segundo 300, dá OK, dá um Ctrl 7. Ó, fizemos os dois círculos aqui, ó, 10 de profundidade. Ressalto extrudado, nesta região somente, ele está para cima, tá vendo? Inverte a direção aqui, 10 de altura mesmo, vamos ver, vamos conferir o desenho, ó.
Isso aqui tem 10. Vamos ver do outro lado aqui, ó, 10. Então, você confirma. Ele fez isso aqui para você, tá vendo? Agora, aquele planinho que você acabou de construir, você pode ocultar. Clica nessa fase, pega um esboço, dá um Ctrl 8, círculo. Você aproxima daqui, ó, faz um círculo. Deixa ele para a construção aqui do ladinho. Dá um OK. Ele virou uma linha de centro. Vamos dimensionar essa linha. Esta linha tem um diâmetro. Vamos analisar qual diâmetro é o mesmo. Ele se repete, é o 360. É o mesmo diâmetro daqui, ó, 360, tá? E são 14 furos, diâmetro 22 também. Aí você vem aqui, deixa ele com 360. Tá OK. Faça um círculo agora. Bem aqui, ó, no quadrante. Clica no quadrante. Esse círculo tem 22 de diâmetro. Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter que repetir aquele padrão de esboço circular. Ó. Clica aqui, padrão de esboço circular. É esse círculo, ó, clica nele 14 vezes e dá OK. Agora você vai ter que ir em recursos, corte extrudado. E esse corte não pode ser façante. Ó. Esse corte tem que ser até o próximo. Clica aqui até o próximo, que é até a próxima parede. Deixa eu enxergar melhor. Ó. Dá OK. Ele faz o furo de passante, né? Mas ele vai somente até a parede, tá bom? Agora vamos fazer alguns raios que estão faltando aqui. Aqui tem raio de 2. Se você observar aqui a peça, ó, raio de 2 em cima e na parte de baixo também. Então vem aqui em Fillet. Raio 2. Clica aqui, fez um raiozinho de 2. Clica na parte de baixo, mais um raio de 2. Você vai dar um OK. Aqui, ó, nessa região tem um raio de 20, interno e externo. Vamos na peça para você enxergar isso aí. Raio de 20 externo e interno. Então você vai lá, Fillet. Agora aumenta para 20, aqui embaixo o raio. Clica na parede. Clica na outra parede. Aí vamos lá dentro da peça agora. Clica na aresta da peça e clica na aresta da peça. Então você vai analisar ó, que esse raio vai aparecer tanto externamente quanto internamente. E dá OK. Vamos conferir? Ó, raios internos ó, e raios externos com 20. Vou dar um Ctrl 7, conferir para ver se está faltando algo. Então temos todos os raios prontos, todas as furações, todos os chanfros, passantes, furos, né? Dá um Ctrl 7. Ficar na perspectiva. Vamos conferir o nosso desenho. Todas as cotas atendidas. Idêntico aqui a geometria da perspectiva anterior. Bom, pessoal, essa é a peça de hoje. O professor trabalhou com vocês. Continue assistindo as videoaulas no blog, no canal do professor. Um forte abraço e até a próxima aula.